Boa tarde, meus queridos amados amigos. Hoje o assunto da nossa videoaula é o Microsoft Access, polêmico. Pessoas que não consideram um SGBD. E quem não considera ele um SGBD está com a razão. Ele não é um SGBD, ele é apenas um banco de dados. Todo mundo que critica começou estudando Access, né? O Access ele é didático, é o mesmo fundamento da gente primeiro aprender algoritmo para depois partir para o Java, PHP, Delphi, seja lá qual é a linguagem. Então, antes de criticar, vamos conhecer um pouquinho a ferramenta. Quem critica não conhece, né? A Microsoft é a gigante dos softwares, ela não criaria um software, né, que está desde na primeira versão até na versão mais nova, que é a versão 2013, pelo menos que eu conheço. Ela não criaria uma ferramenta e manteria ela se ela não tivesse funcionalidade. Então, para quem critica, vai pentear macaco. Então, vamos lá. Aqui na tela principal do Access, a gente tem que definir o nome do banco de dados, como em qualquer sistema que armazena dados, né? Colocar aqui o nome de exemplo, poderia ser qualquer um. E diferente de outros sistemas de gerenciamento de banco de dados, o Access ele acessa o banco de dados em qualquer diretório. Diferente, por exemplo, lá do Workbench, né, que nós temos que colocar dentro da pasta, no meu exemplo, no Champ. Ele é muito simples, muito didático e as pessoas que estão, de repente, tendo um primeiro contato, ou até mesmo quem é mais experiente, eu já vi várias empresas que utilizam o Microsoft Access. Ok, ele já começa no primeiro fundamento, que é a criação de tabela, que não tem muito mistério. A gente tem os tipos aqui dos atributos, texto, número, data. Vou criando aqui do exemplo que eu usei até lá no Workbench, que é o relacionamento entre a cidade e o estado. Então aqui não tem muito mistério, só clicar para adicionar. Ele é bem sistema, né, de próximo, né, que a gente está acostumado. Então aqui não tem muito o que eu falar não, vamos só observar então. Essa primeira tabela que eu estou criando é a tabela da cidade. Observem que eu já coloquei ali a chave estrangeira, estado underline ID, para ajudar no relacionamento que ainda nós vamos criar no Access. Então, a tabela cidade já foi criada. Vou criar aqui uma outra tabela. Sempre clico no menu criar, ela já aparece. Agora eu vou criar a tabela de estado. Aqui eu cliquei, né, errado. Só voltar ali e corrigir o nome do campo. Eu queria colocar o F. Observem que o Access destaca um menuzinho ali, que é relacionado aos atributos. Eu coloquei o tamanho do campo, tamanho 2. E agora vou salvar a tabela estado. Bem, o processo que eu conheço, que eu vejo as pessoas utilizarem é sempre esse: criar as tabelas. Após isso, vamos lá nas ferramentas de banco de dados e vamos criar a relação, né, os relacionamentos. Eu vou selecionar as tabelas que se relacionam e vou adicionar. Aqui vocês vão observar, eu fiz um corte no vídeo, porque o meu Access está dando um erro na hora de relacionar os campos aqui. Ele até relaciona, vocês podem observar que ele mostra o tipo das relações, um para muitos. Mas quando eu marco essas opções, que é para manter a integridade dos dados, atualizar as informações de origem e tal, ele não coloca o símbolo do infinito, que seria muitos, né, no lado do estado underline D, e nem o número 1 no lado do código do estado. Eu tenho dois computadores, um faz o relacionamento correto, esse que eu estou utilizando infelizmente não faz. Né? O Access novamente é uma ferramenta automatizada, deve ser algum probleminha de configuração,
mas ele vai fazer o que a gente precisa no decorrer da videoaula, tá certo? Então agora vou criar o formulário, está desabilitado porque eu tenho que selecionar a tabela. Vou começar pela do estado. Diferente, né, de outras linguagens, né, de programação, Delphi, Java, né, que tem a ideia dele, onde a gente arrasta os objetos, né, aqui o Axis ele até faz isso, ó, criou bonitinho ali, é só retirar essa tabela embaixo, porque a gente não precisa dela, mas ele já cria um objeto já pronto, alinhadinho. Obviamente a gente pode editar, mas ele já tenta, né, direcionar a gente para não precisar mexer nisso. Ali embaixo eu não dei o zoom, mas eu tenho o modo formulário, o modo design, se vocês observarem no canto direito, inferior direito, né? Eu deletei aquela tabela e eu vou usar aqui um combo box para ficar mais fácil na hora de selecionar o estado, né? A ideia ali que o Axis me deu foi de digitar, né, a UF, né, a unidade federativa. Só que nós, como os bons programadores, e pensamos bastante no usuário, nós vamos criar uma caixa de seleção. Ó, nós vamos escolher aqui a opção do meio. Ó. Nós desejamos digitar as opções, né, da coluna. A gente não vai consultar em nenhuma tabela. Então marcamos a opção do meio, podemos avançar. Nessa coluna a gente vai digitando, né, as siglas, né, das unidades federativas, né. Obviamente não vou digitar todas, também não sei de cabeça. Vou colocar algumas aqui só como exemplo, para vocês entenderem e poderem criar, né, as suas caixas de combinação, facilitando a vida do usuário. Digitei aqui alguns, avancei. Tenho que marcar que tem que salvar, né, no atributo o F, lá da minha tabela estado. Concluir. Agora é só dar uma ajeitadinha aqui no formulário, né, puxar, alinhar, coisas que tranquilo da gente fazer. Né? Quem trabalha com qualquer ferramenta do Office trabalha bem com o Axis, né, o Excel, com o PowerPoint, Word, né? E lembrando também, até utilizando aquela primeira introdução que eu fiz no vídeo, né? As ferramentas da Microsoft, tem muita gente que não tem software pronto, né? Software que comprou. Ó, só vou clicar aqui no modo design só para mostrar a vocês. Mas muitas pessoas utilizam Excel para fazer bancos de dados, né? Para guardar as informações. Tem gente até que usa o Word, né? A ferramenta boa é aquela que está ao nosso alcance e que a gente sabe usar. Se está atendendo, para que eu vou gastar dinheiro com desenvolvimento de um software? Claro que eu defendo a minha profissão, sou programador, desenvolvedor também, importante. Bem, cliquei lá no botão XXX, são 4x, o pessoal aí que está achando mal dando, e aqui eu vou criar os botões de navegação. Vocês acompanhando o vídeo aí, eu estou criando o botão de incluir, estou preparando a tabela para receber os dados. Que não tem muito mistério, é só ir ler e indo avançando, né? Então essa parte aqui eu não vou narrar, então só vocês observarem. É um assistente, tem várias opções ali para relatório que nós vamos ver lá na frente, operações para manipular formulários, né, tabela, tem muita coisa e é tudo automatizado. Claro que é importante saber as rotinas de SQL, claro que é importante saber programação procedural ou orientado a objeto, mas aqui é uma outra vertente, é um outro caso. E quanto mais ferramentas uma pessoa que trabalha com informática, com desenvolvimento souber, melhor, né, se destaca no mercado. Né? Talvez hoje o Axis não atenda a demanda dos seus clientes, né? Mas talvez a gente precisa fazer
um trabalho um pouco menos rebuscado, né? De repente a pessoa precisa de um cadastro, precisa de uma tela mais acessível, né? Talvez fique funcional. Eu nunca ouvi ninguém ter problema de registro, atingir um limite no Access, né? O limite é o HD, mas ok. Também, né? Obviamente, não defendo o Access até a morte, né? Cada um tem a sua preferência, né, em relação ao banco de dados, ao tipo de smartphone, ao sistema operacional, né? A gente tem que realmente respeitar e, o que eu disse na introdução, né? A gente tem que conhecer para poder criticar. Até hoje, mexo um pouco com Access, um pouquinho trabalho na parte dele com macro, com Visual Basic, né? Onde você realmente programa as ações e deixa o sistema com um pouco mais encorpado. Até hoje não tive problema com aplicações pequenas, né? Nunca fiz nada muito grandioso no Access. Ok, salvei aqui o formulário do estado, ele está quase completo. O Access é bacana, ele separa tudo ali, o que é tabela, o que é formulário. Vou criar agora o formulário das cidades. O formulário da cidade é aquela mesma ideia. Ó, ele criou o formulário automatizado, só que o estado _d ele tem que puxar os estados que já foram cadastrados. A gente ainda não cadastrou, e eu vou fazer aqui uma simulação. Vou salvar primeiro o formulário da cidade. Ó, fui para o modo formulário. Aqui já tinha feito uma pequena digitação. Vou salvar aqui o nosso estado, né, que é o Rio de Janeiro. Vou salvar. Vou adicionar um outro. Ó. Observem que no código não aparece o ID até eu começar a digitar. São Paulo. SP. E vou digitar mais um aqui. Só para a gente ver realmente que ele está puxando os dados da tabela estado. Com aquele relacionamento que a gente fez lá no comecinho da videoaula. Ok, voltei aqui para o modo design da folha milimetrada. Agora eu vou criar o relatório. Vejam, né? Fui lá no criar relatório, também é uma ferramenta automatizada. Vamos salvar o relatório. Coloquem aí, né? Não precisa falar muito, mas coloquem nomes significativos, nomes claros, né? Para na hora que a gente for fazer a junção de tudo, ficar fácil de reconhecê-los. Também separa o relatório com uma categoria diferenciada. Vou voltar lá no estado e agora eu posso, lá no design, vou criar um botão para abrir e para imprimir esse relatório. Relatório é a parte impressa de todos aqueles dados que foram coletados. Vou criar mais um, agora só para fazer a impressão. No modo formulário, cliquei,
Abriu o formulário e agora vai abrir aquele assistente de impressão. Vou fechar aqui algumas abinhas. Para não me atrapalhar na hora da explicação. Vou abrir aqui o formulário da cidade. Nós vamos substituir essa caixa de texto por um combo box ou uma caixa de combinação. Deletei. Vou aumentar aqui o espaço do meu formulário. Vou procurar agora o combo box, caixa de combinação. Agora a gente quer fazer uma consulta em outra tabela. Então a gente vai escolher a primeira opção. A tabela que eu quero é a de estado. E eu quero buscar o nome desse estado. Aqui, marco o nome novamente. Avançar. Ele já me mostra uma prévia dos dados que estão armazenados. Peço para armazenar no campo estado_d. Ele vai guardar um número internamente, mas vai mostrar o nome daquele estado. Por isso que o código, né, é a chave primária, né? Eu utilizo ele escondido, mas busco um dado, né, ou os dados que estão armazenados no banco de dados. Essas, com certeza, é a parte mais importante, né, dessa videoaula. Saber manipular os dados, né, puxar os dados de uma outra tabela. Aqui no modo formulário, ele já está buscando os 3 estados que foram cadastrados. Muito simples, muito rápido, não precisa de conhecimento prévio de SQL, né? Não digitamos nenhuma linha de comando, ele fez de forma automatizada. Bem, agora eu fui no criar e fui em formulário em branco. Vou desenhar aqui, obviamente, muito simples, muito aquém de uma tela principal. Vou desenhar aqui uma tela principal para chamar os outros formulários, né, para fazer um link com esses formulários. Aqui dá para inserir imagem. Aqui menu, já me perguntaram uma vez. Menu eu não achei, né, menu igual do Windows, né, aquele de rolagem, tipo uma ferramenta, né, drop down. Aquele eu não cheguei a encontrar dentro do Axis. Então faço aqui com botões. Muito simples, só clicou, procurou as operações com o formulário, pede para abrir o formulário e fica tudo bem rápido, fácil. Poucos minutos a gente consegue fazer uma pequena aplicação. E o mais importante, né, é funcional. Pode ser simples, mas ela é funcional. Tudo depende da criatividade, do que a gente está se propondo, né? E, obviamente, conhecimento, domínio de ferramentas de design aplicadas ao próprio programa. Clicou. Aqui, né, eu estou tendo que clicar nas abas para poder retornar ao formulário principal. A gente pode adicionar um botão para ele estar sempre voltando para a tela principal. É isso que eu vou fazer aqui. E o botão tela principal, volto lá no modo formulário,
principal, status. Ok? Espero que tenham gostado da videoaula, gente. Estamos sempre aí à disposição para atender as necessidades dos assinantes do canal. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.